Olá, pessoal. Agora nós vamos falar sobre o controle difuso de constitucionalidade. O controle difuso de constitucionalidade ele se originou no ano de 1801, nos Estados Unidos, no caso Marbury versus Madison. Ah, Marbury foi um cidadão nomeado para o cargo de juiz pelo então presidente dos Estados Unidos, John Adams, no ano de 1800. Mas foi no final do mandato. Aí virou. O mandato ele não tinha sido diplomado ainda pelo presidente. E aí, com a virada de governo, o novo secretário de Justiça de Thomas Jefferson, que foi o Madison, ele não deu, ele se recusou a fazer a diplomação do juiz Marbury. E aí o Marbury entrou na justiça contra o Madison. Então, a discussão girou em torno disso. E foi para a Suprema Corte e em 1803 o caso foi julgado pelo juiz Marshall, presidente da Suprema Corte. E o que se constatou foi o seguinte: o grande X da questão foi que ficou constatado, ficou decidido que uma lei, ela não, ou um ato administrativo não pode violar a Constituição. A Constituição é a lei maior. Essa atividade de revisão judicial, chamada nos Estados Unidos de Judicial Review, ela pode ser traduzida para nós como o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que aparece lá no artigo 5º, inciso 35. Tá? Então, a arguição de inconstitucionalidade nada mais é do que a discussão sobre a constitucionalidade de uma norma que seria aplicável ao caso concreto, mas a gente discute não como objeto principal da ação. Eu tenho um objeto principal e, incidentalmente, a gente discute como um pressuposto lógico se a norma que seria aplicável é constitucional ou não. Tá? A ideia é essa. Então, eu posso discutir a constitucionalidade no controle difuso de lei ou ato normativo ou mesmo de até um ato administrativo. Eu avaliar se aquilo ali é constitucional ou não, certo? De qualquer esfera, federal, estadual, municipal, não tem problema. Bom, eu posso arguir a constitucionalidade de uma lei ou ato administrativo em qualquer esfera, tá? Em qualquer processo, em qualquer tipo de ação. No entanto, a gente tem que considerar o seguinte: ah, caberia isso em uma ação civil pública? Isso porque a ação civil, o controle incidental, ele produz efeitos interpartes. Só que a ação civil pública, ela produz efeitos erga omnes no âmbito da jurisdição do juiz ali. Tá? E aí qual é a discussão? Ora, se eu, em uma ação civil pública, ajuizo uma ação impugnando a inconstitucionalidade de uma norma, eu estaria dando eficácia erga omnes a um processo de jurisdição constitucional, mas incidentalmente que só geraria efeito interpartes. Então, eu estaria burlando a ideia de controle concentrado de leis. Tá? Você pega o artigo 16 da Lei 7347, que regulamenta a ação civil pública, ela vai falar dessa eficácia erga omnes da sentença, salvo quando a ação for julgada improcedente. Tá? Mas o STF ele entende que não tem problema, dá para ajuizar a ACP, o STJ também entende isso, arguindo a inconstitucionalidade ali, desde que não seja o objeto principal da ação. Tá? Essa é a questão. Bom, quem pode arguir a inconstitucionalidade de uma norma? Um processo incidental, uma arguição incidental. Pode ser o juiz de ofício, o Ministério Público, terceiros intervenientes, o autor e o próprio réu. Tá? Então, qualquer pessoa pode arguir a inconstitucionalidade de uma norma incidentalmente. Tá? A gente só tem que ter cuidado que a Constituição, no artigo 97, fala da cláusula de reserva de plenário. Isso quer dizer o quê? Em qualquer jurisdição, se for um juiz singular, ele pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma.
Se a discussão incidental for em um tribunal, a Constituição determina que seja remetido o processo para discutir essa arguição de inconstitucionalidade no plenário ou no órgão especial que tem a competência para tanto. Tá? Em tribunais grandes, em tribunais pequenos, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo é um tribunal pequeno. Então, quem compõe o pleno são todos os desembargadores. Mas existem tribunais que são maiores, que têm, sei lá, 200 desembargadores. O Tribunal do Rio de Janeiro, por exemplo, o Tribunal de São Paulo. Então, nesses tribunais seria inviável ter um órgão, um plenário, com todos os desembargadores. Então, nesses tribunais se cria um órgão chamado órgão especial, que ele, na verdade, vai fazer a atuação desse plenário. Então, nesses tribunais, pelo artigo 97, vai para esse órgão especial ou plenário para discutir a inconstitucionalidade de uma lei. Finalizado esse assunto, o processo retoma para a Câmara Civil ou Câmara Penal, que esteja sendo discutida aquela ação, aquele recurso. Tudo bem? Dei uma olhada depois na súmula vinculante número 10, que tem relação com a cláusula de reserva de plenário. Tá? Agora, a cláusula de reserva de plenário, ela tem aplicação ao próprio STF? Vamos pensar o seguinte, a gente tem lá as turmas do Supremo Tribunal Federal. Tá? Tudo que eu for discutir sobre constitucionalidade de alguma norma, eu tenho que ir para o plenário? Ora, o STF entende que a cláusula de reserva de plenário, lá do artigo 93, não se aplica ao STF, às turmas do STF. Por quê? As turmas do STF elas têm a missão principal de discutir constitucionalidade, violação da Constituição em recurso extraordinário. Então, eu vou colocar aqui para vocês um acordo do STF, do relatoria do ministro Gilmar Mendes, que ele vai falar exatamente isso, que não se aplica ao STF, isso não faria sentido, certo? Vamos lá. O controle incidental, ele vai produzir efeitos ex tunc, quer dizer, vai produzir efeitos retroativos. Uma vez declarada uma norma inconstitucional, ela produz efeitos desde o início, desde o surgimento dessa ação. Tem exceção? Cabe exceção. Por exemplo, o tribunal pode modular os efeitos da decisão se verificar que causa um problema maior. O caso lá de Mira Estrela, aconteceu isso. O município de Mira Estrela antigamente não tinha nenhum controle sobre a quantidade de vereadores nos municípios. Cada município estabelecia o seu número de vereadores. A Constituição falava simplesmente que existia uma proporção. O número de vereadores seria proporcional à população. Mas não tinha nenhum parâmetro para isso, então cada município colocava um valor. Naquela ação, lá do caso de Mira Estrela, o STF julgou, tá? E disseram o seguinte: imagina só anular as legislaturas todinhas para trás, ia ter que se rever todas as leis que foram criadas, atos administrativos que foram praticados com base em leis daquela Câmara. Então ia criar um caos. Então o que o Supremo falou? Falou, olha, daqui para frente, a partir de agora, na próxima eleição, vão se adequar com essas regras que foram estabelecidas aqui nesse processo. Tá? A ideia é essa. E quando eu tenho controle incidental, o efeito também é interpartes, entre as partes que litigaram naquele processo. Certo? Bom, é possível estender os efeitos daquela decisão no processo incidental perante terceiros, em uma ação que foi, em um recurso que foi tratado no Supremo Tribunal Federal. Tá? O artigo 52, inciso 10 da Constituição, como nós já falamos, o Senado Federal ele edita uma resolução, por exemplo, tem uma decisão que é irrecorrível do STF, declarou uma norma inconstitucional. O Senado Federal ele pode suspender os efeitos daquele ato normativo, daquela lei, tá? Que o STF já falou que é inconstitucional, suspender os efeitos em todo o território nacional. Lógico que essa decisão do Senado, essa resolução, ela vai produzir efeitos ex nunc, que é dali da sua publicação para frente. Tudo bem? Mas pode acontecer. Essa decisão do Senado,
ela pode atingir todas as esferas, esfera municipal, lei estadual, lei distrital e a própria lei federal, tá? Então eu posso estar discutindo no STF uma inconstitucionalidade de uma lei municipal, tá? Em um controle difuso. Isso chegou lá no STF. Aí o Senado suspende os efeitos dessa norma. Eu acho que no município o Senado não vai entrar nessa discussão, não. Mas se for uma lei federal, é mais fácil do Senado editar essa resolução para isso. Há uma expressão lá no artigo 5210 que vai falar assim, no todo ou em parte. A resolução do Senado, ela não pode restringir a decisão. Ou ela aplica a suspensão de efeitos ou não. Tá? Ela tem que acompanhar o que o STF decidiu, porque às vezes o STF reconhece, julga procedente parcialmente a ação e declara parte do dispositivo inconstitucional. É nesse sentido que a gente tem que entender o artigo 52, inciso 10.